Olá amigos, bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano. Se você acompanha a luta pela cidadania italiana, provavelmente ouviu falar da tão esperada decisão da Sezione Unite, da Corte de Cassação italiana, que nós já fizemos 2 vídeos sobre esse assunto. A expectativa era gigantesca. Será que a mais alta corte ordinária da Itália iria derrubar de vez os efeitos retroativos da Lei Tajani? A resposta curta é não. Ela não derrubou a Lei Tajani. Para muitos descendentes, o resultado trouxe um gosto de frustração. Mas eu te peço, não feche esse vídeo ainda não, porque quando a gente analisa o texto com cuidado, descobre que a cassação deixou uma munição pesadíssima que pode mudar o jogo no lugar onde a batalha realmente importa agora, na Corte de Justiça da União Europeia em Luxemburgo. Neste vídeo, eu vou te explicar tintim por tintim o que a cassação decidiu, por que ela não foi além e qual é esse argumento poderoso que acabou de nascer. Vem comigo! Depois da reforma de 2025, a grande dúvida jurídica passou a ser: uma lei nova pode simplesmente dizer que alguém que nasceu italiano há 20, 30, 40, 50 anos atrás, na verdade, nunca adquiriu essa cidadania? Muitos esperavam que a cassação respondesse um não bem grande a essa pergunta. Mas a Corte escolheu o caminho mais conservador. Agora, por que ela fez isso? Por uma razão técnica muito simples, mas crucial. O processo que eles estavam julgando começou muito tempo antes da Lei Tajani existir. A ação original é de 2019, passou pela apelação em 2024 e chegou à cassação no mesmo ano. Ou seja, quando o processo nasceu, o decreto Tajani nem sonhava em existir. Por isso, a cassação aplicou apenas a regra de transição. Disse que a nova lei não se aplica a ações apresentadas antes de 27 de março de 2025. Para vocês entenderem o cenário, a cassação tinha 3 caminhos diante dela. O caminho dos sonhos, quer dizer abertamente que a cidadania nasce com a pessoa e que nenhuma lei posterior pode apagar esse direito retroativamente. Tem o caminho intermediário, que seria reafirmar os princípios da cidadania, que ela é originária e permanente, sem declarar a lei nova inválida diretamente, mas criando uma tese forte. E tem o caminho restrito, é dizer apenas: este processo é antigo, a lei nova não se aplica a ele, e não responder sobre a Lei Tajani, porque não era necessário naquele momento. A cassação escolheu o terceiro caminho. Foi uma postura estritamente processual. Resolver o caso concreto sem dar palpite sobre as leis que não mudariam o resultado daquele processo específico. Então dizer que a cassação validou ou derrubou a Lei Tajani está errado. Ela simplesmente não precisou julgá-la. Mas é aqui onde a história fica interessante. A cassação poderia ter encerrado a decisão em 3 linhas, dizendo apenas: não se aplica a processos antigos. Mas ela não fez isso. A Sezione Unite fizeram uma longa reconstituição sobre o que é a cidadania iuris sanguinis e deixaram gravada a seguinte frase: guarda bem essas palavras. A cidadania pelo fato do nascimento é adquirida originariamente iuris sanguinis, e o status de cidadão, uma vez adquirido, tem natureza permanente, é imprescritível e pode ser tutelado judicialmente a qualquer momento. Agora, por que essa frase é uma bomba relógio? Porque a Lei Tajani tenta criar uma mágica jurídica. A lei diz que certos descendentes nascidos no exterior devem ser considerados como nunca se tivesse adquirido cidadania. A Corte Constitucional tentou explicar isso dizendo que a lei não tira a cidadania, mas cria uma
preclusão originária à aquisição. Percebe aí a contradição? Para a Corte Constitucional, a lei pode fingir que você nunca adquiriu o direito, mas para a Corte de Cassação, você já é cidadão desde o segundo em que nasceu, e esse status é permanente. O renomado advogado Marco Melloni, que atuou no caso, ele destacou exatamente isso. O direito é conferido no nascimento e não tem prazo de validade. Além disso, a decisão mudou a orientação na questão do menor, protegendo o direito do filho, mesmo em casos de naturalização posterior do genitor. E como isso nos ajuda hoje? Onde entra a esperança? Dias antes dessa sentença da cassação, a própria Corte Constitucional Italiana enviou uma questão para a Corte de Justiça lá da União Europeia, em Luxemburgo, pela Ordinanza 147 de 2026. Eles perguntaram aos juízes europeus se é compatível com o direito da União Europeia impor essa trava para quem já tinha nascido antes da reforma. E adivinham o que os advogados vão levar para o Tribunal de Luxemburgo? Exatamente a decisão da cassação. Eles vão chegar na União Europeia e dizer: olhem aqui, a própria mais alta Corte de Justiça da Itália reafirma que o status de cidadão nasce com o indivíduo. Portanto, quando a lei Tajani fala de preclusão, ela está sim retirando o status que já existia. Luxemburgo não é obrigado a seguir a cassação, mas é um argumento de que o peso gigantesco que a Suprema Corte Italiana acabou de dar de presente para a defesa dos descendentes. Então, para quem esperava um golpe de misericórdia imediato contra a lei Tajani vindo de Roma, a sensação imediata é de frustração. Mas os juristas especialistas concordam. Foi menos do que os otimistas queriam, mas muito mais do que parece à primeira vista. O debate saiu dos holofotes políticos de Roma e agora ganha força no plano jurídico europeu. As premissas do nosso direito continuarão sendo defendidas. E você, o que achou dessa postura da Corte da Cassação? Acha que Luxemburgo vai colocar a ordem na casa? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para a nossa comunidade. E peço sempre, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal Ítalo Brasiliano e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre a cidadania italiana. Agradeço de coração a todos os inscritos e a todos que acompanham o canal Ítalo Brasiliano. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.